Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse instante. Estamos aqui juntos para aprendermos de Deus. E Deus, Ele quer nos ensinar. E a Bíblia é o grande manual de ensino de Deus para nós. Nós estamos no mês de outubro, já começamos um vídeo ali com a minha família toda, minha esposa, minha filha Maria Clara, Maria Sofia, onde nós tratamos da questão do Outubro Rosa, prevenção contra o câncer de mama. Nós vamos continuar ainda conversando sobre isso, porque é algo de suma importância termos qualidade de vida, termos saúde. Sabe por quê? Porque não existe felicidade sem saúde. A gente pode ter tudo, mas se não termos saúde, de que vale a vida? E Deus, Ele quer que a gente tenha saúde. Deus, Ele se interessa pela nossa saúde. Deus é o Senhor da vida. E a vida, ela nada mais é do que termos qualidade de vida. Então nós vamos orar para que possamos aprender da palavra de Deus e as instruções, o ensinamento, para que possamos ter uma vida com mais saúde e não termos problemas, por exemplo, como câncer de mama. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, Santo e bom Pai, ilumina-nos, Senhor, instrua-nos, Senhor, ensina-nos para que possamos compreender o que precisamos fazer para termos mais saúde em todos os aspectos, inclusive vivermos uma vida com prevenção contra o câncer de mama que as mulheres são acometidas. Nós te oramos por Jesus. Amém. Olha só, câncer de mama não atinge só mulheres não, atinge os homens também, mas a porcentagem para os homens é muito baixa, é em torno de 1% de todos os casos de câncer acomete os homens. E aí, se você não sabe, eu quero trazer, a cada ano, em média, em torno de 65 mil mulheres são diagnosticadas com câncer de mama. Dessas 65 mil mulheres, em torno de 17 mil mulheres são vítimas ou morrem com problema de câncer. Para você ter uma ideia do diagnóstico, quanto mais precoce o diagnóstico de câncer, mais as chances são grandes de que essa mulher seja curada. E aí, para você ter uma ideia, segundo os dados estatísticos, 90% dos diagnósticos de câncer de mama foi feito inicialmente pelas mulheres, a própria mulher, pelo autoexame, pela análise, pela avaliação do seu próprio corpo. Isso é importante. Então, você mulher precisa estar atento. Por isso, as instruções que nós vamos trazer aqui, ela é de suma importância para que você possa estar cuidando, tá, do seu corpo. Aí, nós queremos já trazer dois versos aqui para você entender. No capítulo, no terceiro livro a terceira carta de João, no capítulo 1, só tem, e o verso 3 diz assim, ó, amados, capítulo 1, porque só tem um capítulo mesmo, e o verso 2 diz assim, amados, acima de tudo, faço votos para a tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ou seja, Deus deseja que a gente tenha saúde, porque saúde é um bem precioso que Deus nos concede, porque a vida, ela só tem sentido se nós tivermos saúde. E aí a saúde é algo que Deus, Ele quer que nós tenhamos. Para que isso aconteça, olha que coisa interessante. Vamos aqui para Salmos 32, Salmo 32 e o verso 8. Olha o texto bíblico para a gente poder aprender nesse momento aqui, que é algo de muita importância. 32, Salmo 32, e o verso 8. Olha que texto fantástico para nós. Diz assim o texto bíblico: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Olha, Deus quer nos instruir e nos ensinar e nos dar conselho. Então, olha, tendo-te sobre as minhas vistas te darei conselho. Deus, então, é o interessado em nos instruir, nos ensinar e nos aconselhar. Ainda tendo essa vista, agora é possível a gente ser ensinado, instruído e aconselhado sem que a gente passe tempo com essa pessoa? Não. Nós só seremos ensinados, instruídos e aconselhados quando nós passarmos tempo com esse mestre,
com esse professor. Então nós precisamos compreender, para que nós possamos receber, para que eu e você possamos receber a instrução, o ensino e os conselhos de Deus, é necessário que passemos tempo com Ele. Se nós passarmos tempo por meio da Bíblia, na relação com Deus, nós seremos ensinados, seremos instruídos e seremos aconselhados por Deus. Esse é o método, essa é a didática de Deus. Agora, isso não é possível se nós não passarmos tempo com Ele. Então é necessário que eu e você possamos passar tempo com Deus a cada dia, pelo estudo da Bíblia, pela oração, pelo ouvir a mensagem de Deus. Isso é de suma importância. Mas nós estamos falando que vamos conversar um pouquinho sobre câncer de mama. E aí, olha só, nós temos os fatores, e as pessoas dizem, não, fator genético. Segundo o INCA, né, que é Instituto de Câncer aqui no Brasil, ele diz que o fator genético, ele é predominante em torno de 5 a 10%. Então é um número baixo, é uma porcentagem baixa para influenciar as pessoas a ter câncer. E aí, segundo os dados estatísticos, o problema do câncer não são os fatores internos, como por exemplo a questão genética, mas os fatores externos que podem ser modificáveis. Eu e você podemos mudar o nosso estilo de vida. E aí nós precisamos agora entender quais são os riscos que esses fatores podem nos trazer. Por exemplo, primeiro fator de risco para que uma pessoa tenha câncer é a idade, porque o câncer aparece, todos eles, acima, por exemplo, dos 50 anos, falando das mulheres. E porque o câncer, ele é oportunista. Então, quanto mais você envelhece, mais você fica suscetível ao surgimento do câncer. Por quê? Porque o sistema imunológico baixa. Então, essa é uma coisa. O outro fator que a gente precisa estar atento é obesidade. Então, as mulheres, e falando para homens também, mulheres obesas, elas têm uma probabilidade maior de ter câncer de mama. Outro fator é a falta de atividade física, ou seja, mulheres sedentárias e homens também, agora isso engloba tudo, têm a probabilidade muito maior de ter câncer de mama e outros tipos de câncer. Um outro fator também com relação a isso é o uso de álcool e de fumo. Então, fuja disso. Já que a Bíblia diz que nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e se é o templo e a morada de Deus, precisamos colocar no nosso corpo aquilo que vai trazer-nos saúde. Cigarro não traz nada de benefício, exceto uma ilusão para quem fuma de que vai ficar um pouco mais calmo. É uma ilusão, é uma mentira, é uma falsa sensação de bem-estar. O álcool é outra coisa terrível. Segundo alguns estudos, e aí conversando com o próprio promotor aqui da cidade, ele disse que os maiores casos que ele recebe lá de problemas de separação, de agressão, de violência, está ligado ao álcool. O álcool é algo muito ruim, é uma droga legalizada, mas faz muito mal, então nós precisamos fugir disso. Então já fuja disso, isso vai ser muito bom. Outra coisa é as pessoas que dormem pouco. A pessoa que dá um plantão, mulheres, médicas, enfermeiras, esse também é outro fator de risco, dormir pouco. Então, nós precisamos começar a pensar. E um outro fator é uma alimentação ruim, uma alimentação errada, ou seja, rica em açúcar, rica em muita carne, rica em frituras, em muitas gorduras, pronto. Tudo isso vai gerar problemas de saúde em todos os aspectos e vai tornar essa pessoa suscetível ao surgimento do câncer. E outro fator é o estresse. O estresse em excesso também é outro fator que desencadeia a probabilidade de surgimento do câncer. Olha só, essa questão de estresse, nós temos um hormônio chamado cortisol, que é necessário para a gente estar ativo, como eu estou falando para você. Mas o cortisol em excesso, e é isso que as pessoas têm quando estão estressadas demais, esse cortisol vai fazer mal para o organismo. E aí essa pessoa vai ter problemas. Então, aqui está. Agora, esses são fatores de risco. E o que é que a gente pode fazer para que a gente tenha saúde? Primeira coisa, precisa ter uma boa alimentação para evitar os problemas, por exemplo, de obesidade. Você precisa cuidar. E qual é a boa alimentação? Frutas e verduras. Nós precisamos optar por isso. Cada refeição precisamos ter frutas e verduras, porque tem vitaminas e minerais. E dá exatamente ao nosso corpo mais alimentos integrais, ou seja, alimentos que vêm mais da roça, vêm mais da terra, não alimentos industrializados.
Então a gente precisa cortar isso. Uma outra coisa é a atividade física. Você precisa fazer atividade física. Nosso corpo foi projetado por Deus para o movimento, para a atividade. Todas as articulações, tantos aqui nos dedos, no cotovelo, nos ombros, no joelho, no quadril, pescoço. Todo o nosso corpo foi projetado com a musculatura em uma estrutura óssea para o movimento. Então, se a gente está parado, nós somos suscetíveis a ter doenças. Então, você precisa cuidar. Outra coisa é o sono, o repouso. É no sono que a gente produz uma grande quantidade de hormônio. Então, você precisa ir para a cama cedo. Você precisa dormir em torno de 8 horas por noite. Isso vai trazer qualidade de vida. Então, faça isso, porque você vai ter saúde. Olha, o texto, Jesus disse: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, tendo-te sob as minhas vistas e te aconselharei. Deus quer nos aconselhar, quer nos instruir, quer nos ensinar. Você quer ter saúde? Porque você precisa entender que não existe felicidade sem saúde. Nós estamos aqui para trazer essas informações para que você possa ter muito mais qualidade de vida, muito mais saúde. Sabe por quê? Segundo a Organização de Saúde, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, diz que saúde é um bem-estar físico, mental, social e eu agora acrescento espiritual, e não simplesmente a ausência de doença. Nós precisamos ter qualidade de vida em todos os aspectos. Então que Deus te abençoe, que você possa aprender isso e colocar em prática na sua vida a cada dia. Vamos orar nesse instante confiando em Deus. Amado Deus, obrigado pela tua palavra, pelas instruções que nós estamos aprendendo em ti, e louvado seja o teu nome. Abençoe esses teus filhos, proteja as mulheres e também os homens de câncer de mama e outros tipos de câncer. Nós te rogamos por Jesus. Amém.